Vocês viram, então, que o cântico que nós compartilhamos é exatamente o que está escrito em 1 Crônicas 29, de 11 a 12, e que diz respeito ao atributo que nós vamos estudar hoje, que é o Deus soberano, o Deus de infinito domínio. Diz 1 Crônicas 29, de 11 a 12: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Prestem atenção nesta parte do versículo. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Nós viemos de uma caminhada desde a criação para entendermos quem somos nós como mulheres. E nós vimos no nosso estudo número 1 que nós fomos criadas por Ele e para Ele, para refletir a sua glória. No estudo de número 2, nós vimos que Deus é infinito, é ilimitado, ao contrário de nós, que somos limitadas. No estudo 3, nós aprendemos que Deus é incompreensível, mas cognoscível. Ele se dá a conhecer o suficiente para que nós sejamos alcançadas pela salvação em Cristo Jesus e também para nós caminharmos na nossa santificação. No estudo número 4, nós vimos que Deus não foi criado por nada nem ninguém. Ele é autoexistente, ao contrário de nós, que fomos criadas por Ele, conforme nós vimos no estudo 1. No estudo número 5, nós vimos também que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem ninguém, ao contrário de nós, que precisamos da suficiência que vem do Senhor. No sexto estudo, nós aprendemos que Deus é eterno. A sua existência não tem início nem final. Ele sempre existiu e sempre existirá. No estudo 7, nós vimos que Deus é imutável. Ele não muda, não há qualquer sombra de variação no ser, no caráter de Deus. Para nossa alegria, porque imagina, se ele mudasse, as promessas dele também não permaneceriam, né? E ele nem teria um outro atributo, uma outra característica que é ser fiel a ele próprio. Nós vimos no estudo 8 que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as eras, independente do sentimento que nós tenhamos em relação a isso. No estudo número 9, nós vimos que Deus é onisciente, ou seja, ele tem ciência de todas as coisas, ao contrário de nós, né? Que nós temos ciência apenas de uma porção limitada. E no estudo número 10, que foi sexta passada, nós aprendemos que Deus é onipotente. Ele é poderoso. Não, ele não é apenas poderoso, ele é o todo-poderoso, porque todo o poder está nas mãos do Senhor. E hoje nós vamos ver que Deus é soberano, ou seja, um Deus de infinito domínio. Nós vimos que ele domina sobre tudo. Lembra que eu falei? Preste atenção nesta parcela do versículo de 1 Crônicas 29, no versículo 12, lá na frente ele diz: Tu dominas sobre tudo. E viram que o cântico é uma música neste versículo, e este versículo vai ser a base do nosso estudo de hoje. E vocês vão perceber, ao final deste estudo, que a gente fecha um ciclo, não apenas por ser o último atributo incomunicável que nós vamos estudar, mas também porque nós vamos voltar ao primeiro estudo. Quando nós terminarmos esse, nós vamos ver que nós vamos voltar ao começo de tudo, de que nós somos criadas por Ele e para Ele. Pois bem, nós vimos que Deus é soberano,
Nós já vimos ao longo desses estudos que a nossa base é a palavra de Deus. Nós cremos porque a palavra diz que é assim. Nós cremos que Deus é soberano porque a palavra dele, especialmente nesse versículo e em outros que nós vamos ver ao longo do estudo, especialmente nesse, a palavra diz que ele é soberano. E o que é ser soberano? A gente tem uma ideia do que é ser soberano quando nós pensamos em reis, né? Em autoridades. E nós já vimos, durante todos esses estudos, as multifacetadas perfeições de Deus. Por quê? Porque todos esses atributos, na realidade, eles demonstram a perfeição do Senhor. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é todo-poderoso. Quando nós vamos para a soberania de Deus, talvez a nossa dificuldade de entender e de crer seja maior. Por quê? Quando nós aprendemos sobre a onipotência, nós vemos que não há limite para a capacidade de Deus agir. Mas quando nós vamos para a soberania, nós vemos que não há limites para a autoridade de Deus agir. Percebem a diferença? Então, onipotência, não há limites para ele agir, para a capacidade dele agir. Mas, além disso, a soberania diz respeito à ausência de limites para a autoridade de agir. Então, Deus é um Deus de infinita autoridade, né? E nós lidamos o tempo todo com a questão de autoridade na nossa vida, aqui, diária, né? Nós vivemos uma luta diária acerca de controle. Controle é um problema sério que nós enfrentamos. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, em um determinado momento a gente diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em algum momento na oração do Pai Nosso, eu digo: venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Às vezes, silenciosamente, a gente diz isso, não é? Porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, vai estar em contraponto com a vontade do Senhor, que não é uma simples vontade. Por esse atributo eu vejo que é uma vontade soberana. Mas a palavra de Deus me diz que eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque eu sei que a vontade dele, para mim, é boa, perfeita e agradável. Então, eu posso me submeter a esta autoridade do Senhor para agir soberanamente, porque eu sei que ele não vai permitir nada que não seja com um propósito bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nas mãos do homem, esta autoridade, ela pode ser mal utilizada, né? E a gente tem exemplos múltiplos disso ao longo da história da humanidade. Pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal. Mas a autoridade que vem do Senhor, a autoridade que é implícita ao caráter de Deus, eu não preciso me preocupar com isso, eu não corro riscos, porque vem de um Deus perfeito, cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Quando nós pensamos em autoridade, nós podemos pensar também na figura amplamente utilizada do oleiro e do barro. Quem é que determina como será o trabalho com o barro? É o próprio barro ou é o oleiro? É o oleiro, porque ele tem autoridade sobre este barro. E nós vimos que nós fomos criadas por Deus para refletir a glória dele. Então, ele tem autoridade sobre nós. Mas nós passamos boa parte, às vezes, da nossa vida cobiçando este controle, este mito da soberania humana, né? Mesmo sabendo que nós estamos debaixo de uma autoridade que é perfeita, a autoridade do nosso Deus, desde lá da mais tenra infância, que esse jogo
de autoridade, de competição por controle, começa lá no parquinho, quando as crianças disputam uma bola, né? Disputam um brinquedo. Às vezes o brinquedo que está na mão dela não é suficiente, ela quer o brinquedo do outro, e ela disputa esse controle. E essa disputa por controle, ela não para no parquinho, ela continua nos acompanhando a vida toda, até as salas de reunião dos mais altos cargos, onde também há disputa de controle, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque sempre alguém estará competindo por controle. Nós mesmas, às vezes, estaremos competindo por controle. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Porque existe uma relação muito grande entre poder e autoridade, poder e controle. E eu posso usar isso tanto para o bem quanto para o mal. Lá em João 19:11, diz o seguinte, Jesus falando, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Ele estava falando com uma autoridade e dizendo, olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa autoridade não fosse te dada de cima. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, esse versículo deixa bem claro que a autoridade humana, ela é delegada por Deus e ela é temporária, ao passo que a autoridade do Senhor advém da própria essência, do próprio caráter do Senhor, e ela é eterna. Vejam que os atributos, eles se entrelaçam, como nós já dissemos várias vezes ao longo dos nossos estudos. Em Romanos 13:1, também diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui caberia um estudo só com este versículo acerca do começo e do final do versículo. Mas para o nosso estudo de hoje, interessa essa parte intermediária que diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, a autoridade que nós temos como pais sobre os nossos filhos, ela advém de Deus. Deus nos delegou essa autoridade temporariamente e nós precisamos rogar a Ele que nos dê sabedoria para exercer essa autoridade delegada pelo tempo que Deus destinou para nós exercermos essa autoridade sobre os nossos filhos. Uma coisa que nós precisamos também entender é quanto Deus controla? Quanto eu controlo? Será que eu tenho uma parcela de controle que eu consigo exercer? Nós vimos na aula passada a história de Sansão. Nós estudamos sobre a força que foi atribuída a ele, né? E nós vimos que Deus nos dá uma parcela limitada de força, né? Ou outros atributos, né? Outras características, e que nós podemos usar para o bem e para o mal, como Sansão usou. Nós vimos ao longo dos estudos que Deus não tem limites, ele é infinito. Ele compreende todas as coisas, mas não pode ser compreendido por completo. Aqui, né? Criou todas as coisas, ele é autoexistente, não precisa de nada nem pessoa alguma, ele é eterno, é imutável. Nós vimos todos esses atributos até chegar neste último, que é o fato de Deus ser soberano. E veja que em Jó 42, de 1 a 2, Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu pergunto às irmãs, os nossos planos podem ser frustrados? Os planos que nós fazemos, e a Bíblia nos autoriza a fazer planos. Não autoriza? Lá em Provérbios, um versículo diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de onde? Do Senhor. Então, nós podemos fazer plano, mas esse plano, ele pode ser frustrado, porque ele pode não estar de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Mas os planos de Deus, a palavra assegura, eles não podem ser frustrados. Que expressão de soberania?
não é? Esta é uma expressão da soberania do Senhor. Deus pode agir através da nossa obediência, que os teólogos chamam de vontade ativa de Deus, como também Deus pode agir, a vontade dele pode ser passiva, por meio da nossa desobediência. Nós temos aqui um exemplo de José. Nós conhecemos a história, eu acredito que boa parte de vocês conheçam. Deus usou os irmãos que intentaram o mal de José com o fim de realizar os propósitos do Senhor. Vejam, os irmãos de José intentaram, inclusive, contra a vida dele, e todo este processo, toda essa maquinação do mal, ela conduziu à realização dos propósitos de Deus para a vida de José. Através deste caminho, José alcançou uma posição de autoridade, né? E depois ele, inclusive, pôde servir muitas pessoas, inclusive os seus irmãos, né? Ele foi um celeiro, falando de maneira figurada, né? O quanto nós estamos comprometidas com esse mito da nossa soberania própria? Muitas vezes nós queremos ter o controle remoto na mão, né? E eu tenho compartilhado com vocês que tem sido um processo de aprendizado muito grande para mim, para eu entender de uma vez por todas que eu não tenho controle sobre as coisas, né? Todo esse processo que eu passei da minha enfermidade. Nós, às vezes, tentamos controlar os nossos corpos, né? Vejam que aqui não se está falando de mordomia do corpo. Nós temos obrigações para com o nosso corpo, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar dele, mas nós precisamos tomar cuidado para que esse cuidado não se converta em excesso, em exagero que transborda numa idolatria, que é uma preocupação excessiva com dietas, com exercícios, com transtornos alimentares, né? Então, eu posso ir da falta de cuidado até a idolatria. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê o equilíbrio, que é exatamente o exercício da mordomia sobre o meu corpo. Eu posso também tender a essa ideia de soberania própria com relação aos meus bens, né? Eu posso ter uma preocupação excessiva em adquirir bens e manter os bens que eu tenho e adquirir cada vez mais. Quem aqui perde noite de sono quando alguém maldosamente vai lá e risca a porta do nosso carro? É desagradável? É. Mas se eu perder a noite de sono por causa disso, muito provavelmente eu preciso me atentar para essa excessiva preocupação com o controle sobre os meus bens. Se nós exercemos um controle exagerado também, por exemplo, em relacionamentos, né? Todos os conflitos de relacionamento, geralmente, eles estão ligados a controle em algum nível. Eu quero controlar o outro, e por causa disso, conflitos são gerados. Eu quero controlar o meu esposo, eu quero controlar aquele amigo, eu quero controlar o meu filho, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque eu estou querendo exercer controle. É diferente de eu exercer uma autoridade legítima na vida do meu filho. É diferente. Eu não estou falando dessa autoridade legítima dentro dos limites que ela é estabelecida. Eu estou falando do exagero que transborda numa tentativa de controlar o outro. E nós precisamos tomar cuidado com isso e pedir ao Senhor que nos ensine a exercermos liderança sem ser uma liderança autoritária, ou exercermos relacionamentos, porque nós somos seres relacionais, mas nós precisamos exercer a nossa posição nesses relacionamentos de uma maneira amorosa e não autoritária.
Estar em posição de autoridade é diferente de estar em posição autoritária. Estar em posição de autoridade é exercer a autoridade que me foi delegada temporariamente, dentro dos limites que me foi delegada. E para colocar esses limites, preservando o relacionamento. Agora, quando eu coloco limites que impedem o relacionamento, impedem, de alguma forma, inclusive o amadurecimento desse relacionamento, eu estou exercendo uma posição autoritária. Percebem a diferença? Parece uma questão de semântica, mas não é. É uma diferença mesmo de postura, de posição. E nós precisamos aprender a ter o amor preferencial pelos outros. Esse amor preferencial, que a própria palavra nos diz, nos ensina a ter, nos ensina também a dominar o nosso desejo de controlá-lo. Eu olho para o outro e penso no outro para não exercer o controle sobre ele, mas para tornar esse relacionamento saudável. Então, nós chegamos à conclusão de que Deus é soberano, nós tentamos usurpar essa soberania. De todas essas formas aqui são apenas exemplos, não é um rol taxativo, são apenas exemplos, porque nós podemos tentar exercer essa soberania hipotética, utópica, de várias formas na nossa vida. Sempre que nós queremos exercer e pensamos que nós temos o controle sobre tudo e sobre todos, e nós não temos. Então, nós quebramos esse mito da soberania humana. E os nossos problemas com este mito da soberania própria, ele se externaliza muito através daquela postura que nós temos. Ah, mas e se acontecer tal coisa? E se aquela pessoa falar tal coisa? E se de uma hora para outra acontecer tal coisa? Veja que tudo isso não diz respeito a planejamento, diz respeito a uma tentativa de formar o plano A, B, C, D, E, F e por aí vai. Na ilusão de que eu tenho controle sobre todas essas coisas. Nós precisamos planejar? Sim, isso é indiscutível. Nós podemos e devemos planejar a nossa vida. Mas nós temos que colocar todo esse planejamento debaixo da soberania do Senhor, porque a resposta certa vem dele. Mas para que nós possamos ouvir essa resposta certa, nós temos que ter uma vida relacional com o Senhor, uma vida de intimidade com Ele, estudando a palavra dEle, orando, intercedendo, né? Lançando mão de todas as ferramentas que o próprio Senhor nos deixou na sua palavra, para que nós tenhamos essa intimidade com Ele e possamos ouvir a voz dEle, e não as vozes, né, que nós temos pelo mundo afora. E nós precisamos também confessar isso diante do Senhor. Confessar que nós não temos controle. Ele sabe disso? Ele sabe. Mas eu preciso, eu vou pedir a vocês que fechem o microfone. Eu preciso reconhecer isso diante de Deus para que Ele possa derramar sobre mim a graça, a misericórdia e a suficiência que vem dele, para que eu possa descansar na certeza de que ele é soberano e que todos os meus planos estão debaixo do controle dele. Mas aí poderia ficar a pergunta: bom, se você está dizendo que Deus é soberano, eu não tenho controle sobre nada. Isso é verdadeiro ou falso? Nós temos controle sobre algumas coisas, controle limitado, mas nós temos. E a própria palavra de Deus nos diz. Se nós abrirmos lá em 2 Coríntios 10, 5, diz o seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus nos dá uma ordem aqui, para nós levarmos cativo
o nosso pensamento à obediência de Cristo. Em outra passagem, ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Então, nós temos controle sobre o nosso pensamento. Nós podemos decidir pensar nas coisas lá do alto. E daí advém algumas consequências. Se nós pensamos nas coisas lá do alto, eu também posso controlar o que eu falo. Concordam comigo? Eu posso responder à mesma situação de uma forma ou de outra. Se eu estou numa situação, por exemplo, de extremo estresse, eu posso decidir, inclusive, ficar em silêncio, porque falar naquele momento poderia não ser o mais sábio, porque poderia sair algo não edificante da minha boca. Então, essa parcela de controle nós temos. Nós não podemos cruzar os nossos braços e dizer, bom, Deus é soberano, então se sair da minha boca, Deus é soberano. Não, não é isso. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, e nós temos obedecer a Cristo, significa obedecer a sua palavra, obedecer o que ele estabelece para nós como padrão. E nós vamos recordar aqui o que está escrito em 1 Crônicas 29, 11 e 12, que foi o texto que nós lemos. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Excluiu alguma coisa? Não. Soberania de Deus. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste sobre chefe, sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Então, o domínio sobre tudo e sobre todos é do Senhor. Isso é a soberania do Senhor. Então, a conclusão que nós chegamos é que Deus é um Deus temível. Lembra do primeiro estudo? Que o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. De novo, nós estamos encontrando este mesmo pensamento aqui. Então, minhas amadas, para que nós possamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas, nós temos que olhar para um único lugar, para cima, para a cruz. A situação, ela vai continuar aqui. As ondas, elas vão continuar aqui. E às vezes elas ficam altas. Mas reconhecer a soberania do Senhor é não olhar para essas ondas, mas olhar para o alto. E eu convido vocês a lerem. Lembra que eu falei que eu ia passar uma tarefa para vocês, um exercício? Está lá no Salmo 139, de 1 a 24. Ele é um pouco longo, tem 24 versículos, mas aqui neste Salmo, vocês vão encontrar os atributos que nós aprendemos durante os estudos. E no versículo 14, porque eu não tenho tempo hábil para ler todo o Salmo, mas vai ficar como tarefa para vocês, ler e meditar neste Salmo e extrair dele todos os atributos os atributos incomunicáveis que nós estudamos. E eu vou destacar apenas o versículo 14. E aí vocês vão fazer o link, a ligação com o nosso primeiro estudo. Vejam o que diz o versículo 14. Quem quiser abrir aí, é o Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu vou ler novamente. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Veja que coisa espetacular. Nós vimos lá no primeiro estudo que nós somos criadas por Deus com o propósito de refletir a glória dele. E aqui nós vimos que nós fomos criadas de um modo assombrosamente maravilhoso. Isso significa o quê? Ao longo de todos os estudos que nós vimos, nós aprendemos que nós não temos nenhuma dessas capacidades, nenhum desses atributos do Senhor, esses incomunicáveis. Então, nós poderíamos estabelecer a nossa autoestima, e eu tenho uma certa reserva com esse termo, mas entendam autoestima aqui como a
perspectiva que eu tenho de mim mesma, tá? Então, a perspectiva que eu tenho de mim mesma, ela deve ser entendida tanto reconhecendo a nossa insignificância, mas também a nossa importância para o Criador. Nós, aqui fica bem evidente, nós somos criadas de um modo assombrosamente maravilhoso. E apesar de tudo que nós fizemos, apesar de toda a história de homens que pecaram e continuam pecando contra o Senhor, Deus foi fiel a esta aliança que ele fez conosco. Nós quebramos a aliança várias vezes, mas Deus não quebrou esta aliança. Tanto que ele mandou Jesus para morrer na cruz, para ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e cada uma de vocês pudesse ter acesso à salvação, acesso à vida eterna. Então, quando nós nos maravilhamos com este Deus, quando nós nos maravilhamos com algo maior, muito maior, infinitamente maior que nós tornamos-nos capazes de enxergar quem nós somos, mas nós também conseguimos nos voltar para os outros. Veja o que diz Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam que se eu vou no Velho Testamento, lá em Deuteronômio 6:5, eu vou encontrar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus vem e ele amplia, ele confirma o que estava no Velho Testamento, que de fato nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu estabeleço isso e quando eu aprendo esta verdade, eu aprendo sobre mim, mas também aprendo sobre o meu próximo e o amor que eu tenho que ter com ele. Porque se eu não amo o meu próximo, significa que eu não estou amando o meu Deus como eu deveria. Esse é o famoso relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Eu só amo o meu próximo porque Deus me amou primeiro, a tal ponto de mandar o seu filho para morrer por mim, para cumprir algo que eu jamais conseguiria cumprir. E é através desse amor que eu recebo que eu consigo amar o meu próximo. Então, se eu não consigo amar o meu próximo, e nós vamos ver que é um dos atributos comunicáveis que nós vamos estudar, se eu não consigo amar o meu próximo, tem algo aqui que eu preciso consertar, que eu preciso colocar diante do Senhor para que Ele, na verdade, conserte, né? Então, se vocês lerem todo o Salmo 139, vocês vão ver que ele exalta o caráter de Deus, discriminando ali vários dos seus atributos, e na parte final do Salmo, ele diz, no 23 e no 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui eu já tenho um atributo incomunicável. E no 24 ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, na realidade, o Salmo traz os atributos que desenham o caráter de Deus, para no final ele dizer, olha, você, para servir esse Deus, para amar esse Deus de todo o teu coração, você tem que pedir a Ele que sonde o seu coração para que Ele possa ver se há algum caminho mau e para que você possa caminhar no caminho reto. Então, minhas amadas, aqui, quando nós aceitamos os nossos limites à luz de um Deus que é ilimitado, nós passamos a ler a palavra de Deus com outros olhos, com outra perspectiva, porque a gente aprende que nós somos limitados, mas que nós somos filhas de um Deus ilimitado. Então, a palavra de Deus tem uma outra perspectiva na nossa vida. E, mais uma vez,
eu preciso olhar para cima, eu preciso olhar para a cruz. E eu falei para vocês no início que nós íamos terminar os atributos incomunicáveis linkando com o primeiro estudo. Porque nós aprendemos lá no primeiro estudo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está em Provérbios 9, 10. Como é que eu temo a Deus? Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso saber quem esse Deus é, eu preciso saber que Ele é eterno, que Ele é todo-poderoso, que Ele é imutável, que Ele é infinito, que Ele é autoexistente. Então, nós caminhamos ao longo de 11 estudos para aprendermos mais de quem é o nosso Deus. Mas nós precisamos continuar nessa caminhada. E eu encorajo vocês a continuarem nessa caminhada, a revisarem os estudos, a lerem a palavra de Deus. Eu desafio vocês a lerem toda a palavra de Deus, de capa a capa, porque toda a palavra de Deus é uma história da redenção que Deus construiu, planejou e executou para que eu e você pudéssemos ter acesso à obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, porque nós jamais conseguiríamos isso. Eu espero e oro que Deus conceda a cada uma de vocês sabedoria a cada passo que vocês derem, mas lembrem-se sempre, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma mulher sábia, você precisa ser uma mulher temente ao Senhor. E para isso, você precisa conhecer esse Deus, precisa conhecer esse Senhor. E a palavra de Deus é a revelação de quem é este Deus. Você precisa desenvolver uma vida de intimidade com Ele, caminhar perto do Senhor, investir tempo do seu dia na leitura, na meditação da palavra, na oração. Então, para aquelas que chegaram depois, mais uma vez, nós encerramos hoje o estudo dos atributos incomunicáveis e a partir da próxima sexta nós vamos começar os atributos comunicáveis. Eu vou encerrar a gravação.